Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 63. Pai Celestial, nós queremos consagrar a Ti esse momento, pedindo, meu Deus, ao Senhor, que nessa hora os Teus filhos, os Teus escolhidos, os Teus santos sejam por Ti abençoados com a capacidade de ouvir a Tua voz. Dá-nos, meu Deus, espírito de revelação e de sabedoria, pelos anjos do Senhor, pela presença maravilhosa e operante do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, toca as nossas vidas, quebranta o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Isaías 63, versículos 7 a 9, diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele os remiu, ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Essa palavra fala do amor de Deus pelos seus filhos. E é muito importante que nós entendamos aquilo que está escrito em João, capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. O nosso Deus é um Deus que ama. Ele é todo amor. Assim como existe o inimigo, que é um ser totalmente desprovido de amor, o maligno, que é um ser totalmente sem misericórdia, o nosso Deus é todo amor, Ele é todo misericórdia. E foi esse amor dele por nós, e aqui a figura, né, é como o primeiro povo a quem Deus expressou o seu amor, é a casa de Israel, como um Deus que ama. Ele nos amou primeiro, Ele nos gerou, Ele nos formou, Ele, através do seu amor, projetou coisas boas para a nossa vida, para o nosso futuro. Ele nos fez seus filhos. Nós, como filhos de Deus, graças a Deus, temos o DNA do nosso Pai. Então, isso nos faz entender que, se o nosso Deus é um Deus que ama e nós somos filhos dele, o DNA dele está em nós. Então, existe em nós a capacidade de amar. Às vezes, nós somos desafiados nessa questão do amor, porque nós somos colocados diante de provas, que são as provas de amarmos as pessoas que nos feriram, amarmos as pessoas que se comportam como nossos inimigos, amarmos as pessoas que, de uma forma declarada, não nos amam, e amarmos também as pessoas que nós não conhecemos, porque nós, cristãos, nós fomos chamados para estarmos expressando o amor de Deus diante de um mundo que não conhece a Deus e nem tampouco nos reconhece. Então, está claro que o DNA de Deus está em nós, a essência de Deus está em nós, mas nós precisamos nos exercitar para fazermos com que esse DNA, essa essência de Deus que está em nós, ela flua e ela possa ser expressa através das nossas atitudes. Deus, Ele não guardou em si mesmo a essência do seu amor, desde o princípio. Ele decidiu se relacionar com os homens. Ele decidiu proteger os homens, libertá-los dos enganos da sua caminhada, da sua trajetória pela terra. Ele trabalhou para mostrar aos homens a sua bondade, a sua benignidade. E é isso que o profeta está falando, né? Que ele teria que celebrar a benignidade do Senhor. Ele teria que louvar o Senhor pelos seus atos gloriosos. Por quê? Porque o amor, ele é algo que faz parte de uma essência de Deus. É um dom de Deus, mas um dom que só é reconhecido quando ele é traduzido através de atitudes.
O caráter de Deus é um caráter de perfeição, de santidade, e só há virtudes em Deus. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é valoroso está na essência do nosso Deus. Mas a característica mais marcante da pessoa de Deus é o amor. Amém? Então nós precisamos entender que se nós somos filhos de Deus, essa característica precisa estar presente em nós. Às vezes eu vejo comportamento de cristãos, eu vejo grandes líderes na nação, e eu falo, puxa, essa mulher é uma profeta, esse homem é um tremendo administrador, são pastores, são líderes de grandes ministérios. Mas quando a gente vê a atitude das pessoas, o comportamento delas, algumas declarações que elas dão, e até numa aproximação onde Deus permita um convívio com essas pessoas, a gente fica com um vazio no coração, porque fala assim, puxa, essa pessoa é uma pessoa tão conhecida, é uma pessoa famosa, uma pessoa tão ungida e usada na vida espiritual da nossa nação, e a gente fica com aquela frustração, porque quando a gente se aproxima dessa pessoa, a gente não vê a presença do amor. A gente não vê uma expressão de amor naquela pessoa. Um abraço, um sorriso, né? Uma manifestação de carinho, ou talvez até de respeito. Isso é muito frustrante. O que acontece com essas pessoas, eu não sei dizer. Deus vai avaliar, Deus vai julgar, Deus vai tratar, Deus vai capacitar. A nossa tarefa não é recriminar ou julgar essas pessoas. A nossa tarefa é, em amor, orarmos para que elas mudem. Orarmos para que aquilo que está faltando nelas, Deus possa acrescentar. Né? E em 1 João 4:8, a Bíblia diz do quanto é fundamental essa essência do amor ser reconhecida em nós. Né? Porque todo filho se parece com o pai. Então, para que alguém reconheça o seu filho, ele vai procurar no filho características que são dele. Um casal loiro com um biotipo germânico, nasce uma criança lá com cara de japonês, o pai vai falar, peraí, trocaram meu filho na maternidade. Né? Alguma coisa aconteceu de errado aqui. Por quê? Porque o pai sempre vai procurar no filho algo que se pareça com ele. E da mesma forma, Deus age assim, procurando em nós o dom do amor, procurando em nós as características do amor. Por isso ele diz em João 4:8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o Senhor, na continuidade dessa ministração, ele conceitua o que é o amor. Olha isso aqui, 1 João 4:10. Diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então preste atenção numa coisa. Deus nos amou primeiro. Nós estávamos, do ponto de vista humano, perdidos, enlaçados pelo pecado, contaminados pela maldade, pela malignidade deste mundo, lá fora, mentindo, traindo, adulterando, roubando, usando drogas, cativos por vícios, cheios de amargura no nosso coração, praticando esses pecados que foram ditos aqui, da maledicência, da facção, da divisão, porque às vezes, até no seio de uma família, existe uma contenda terrível, onde pai não se entende com filho, filho agride mãe, irmãos não falam com irmãos por causa de bens materiais. Então a gente vê, às vezes, o quanto as pessoas estão por esses pecados, por esse estilo de vida, longe de Deus e separados de Deus. E nós sabemos que a única maneira dessas pessoas serem transformadas, elas poderem conhecer o amor de Deus como um dia nós conhecemos. Ele teve piedade de nós quando nos viu assim, mortos espiritualmente nos nossos pecados, e Ele
nos estendeu a mão, nos enviando o socorro que procede da cruz do Calvário. Ele enviou Jesus para morrer por nós, e Ele enviou alguém que pregou para você. Alguém que deu testemunho para você de que Jesus havia transformado a vida dessa pessoa. Alguém que falou para você que Jesus estava vivo, que Ele te amava, que Ele queria perdoar os seus pecados. E nessa hora, essa palavra, que é a própria palavra de Deus, a qual a Bíblia define como espírito e vida, ela tocou o seu espírito e fez o seu espírito que estava morto ser vivificado. Nessa hora, Deus te deu uma outra natureza. Ele te deu um novo espírito. A palavra em Ezequiel, capítulo 36, diz: eu aspergirei água pura sobre vós. Eu retirarei de vós o coração de pedra para vos dar um coração de carne. E eu darei a vós um novo espírito. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade, que é benignidade. E que é uma nova natureza que veio habitar dentro de nós. Então, essa maravilha do amor de Deus, ela está dentro de você. Você é uma pessoa que tem em si mesma a capacidade de amar. Mas o que a gente precisa aprender? A exercitar o fluir desse amor. Nós precisamos manifestar esse amor, que se traduz em sacrifício, se traduz em renúncia, se traduz em serviço, se traduz em praticar o bem, não desejando fazer mal a ninguém, porque desta forma nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Amém? Ele está dizendo aqui, ó, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Preste atenção que há um perigo de, em algum momento, essa semente do amor que está dentro de nós, poder ser sufocada pelas coisas deste mundo. Nós temos um inimigo espiritual que odeia a Deus, que odeia a nossa vida e que odeia essa coisa do amor. Uma vez, eu estava em Roma, e o apóstolo René nós estávamos em Paris, eu, o apóstolo René e o apóstolo Vale. E o apóstolo René estava no púlpito de uma igreja em Paris, dando decretos proféticos sobre Paris, falando da libertação de Paris, falando do novo tempo que estava começando para Paris e para a França. E quando ele estava fazendo aquela oração, que era praticamente uma oração de batalha espiritual, contra os principados, contra as potestades de Paris e da França, um jovem ficou possesso lá no fundo da igreja, veio correndo, se jogou de joelhos aqui no púlpito, e eu nunca vi uma coisa daquela. Ele se jogava de peito contra essa parede do púlpito aqui, e gritava, e mostrava os dentes como se fosse um animal, odiando aquilo que o apóstolo René estava fazendo e falando. E nós estávamos embaixo, eu e o apóstolo Vale, e o apóstolo René deu um comando assim de cima para nós, do tipo assim, vai lá e socorre esse moço aí, né? Porque a gente precisa aprender a separar a vida do diabo, né? A pessoa do espírito maligno, né? E o que aconteceu? Naquela hora, Deus me deu assim um comando no espírito. Vai lá e abraça aquele moço. Vai lá e dá um beijo nele. E ele estava lá possesso. Eu podia até levar um soco, né? Mas eu corri, me ajoelhei junto com ele e abracei ele. Eu praticamente voei em cima dele. Do jeito que ele voou no púlpito, eu voei em cima dele. E abracei e comecei a beijar ele. E o diabo tem tanto nojo do amor que o diabo largou ele na hora e saiu correndo. Pode aplaudir Jesus. O apóstolo René falou assim para mim, só você mesmo, Abude. Eu nunca vi isso, alguém expulsar demônio com um beijo. Eu falei, são as técnicas, né, apóstolo? Que Deus dá na hora, né? Então, o amor é atributo de Deus. E quando aquele rapaz foi amado, quando aquele rapaz recebeu aquela dose de amor, que não era minha, mas era de Jesus por ele, o maligno que estava possuindo a mente, o coração daquele rapaz, foi embora na hora. Por quê? Porque o diabo odeia o amor. Então, se essa característica de amar é uma coisa tão forte da natureza de Deus, ela precisa estar em nós. E Deus está dizendo aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, se nós expressarmos esse amor que vem de Deus,
então Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Diga assim: Senhor, obrigado, porque está dentro de mim a semente do amor. Que ela seja em mim aperfeiçoada, multiplicada, e que ela possa transbordar, dando seus frutos, sendo expressa através de atitudes que provem a este mundo que o Senhor está em mim e que deem a esse mundo o amor que o mundo precisa, em nome de Jesus. Amém. Tem gente que é muito ferido, muito machucado, não recebe amor dos pais. Muito pelo contrário, em vez de receber amor, carinho, atenção, recebe pancada, recebe agressões verbais. Você não presta, você não vai ser nada na vida. Maldita a hora que você nasceu. As pessoas às vezes são criadas com esses registros sendo impressos na sua alma. Mas se as pessoas que estavam ao seu redor não foram capazes de te amar, existiu alguém que te amou, que te aceitou. Tem gente que o pai e a mãe disse: eu não queria que você nascesse. Tem gente que tem o registro, a memória perfeita da rejeição no ventre da mãe. Sabe que não foi um filho desejado, uma filha desejada. Sabe que o pai não queria que aquele filho tivesse vindo naquela hora. E essas pessoas se sentem pessoas não geradas pelo amor. São pessoas que se sentem um acidente na vida, que se sentem uma obra do destino, porque não tiveram o respaldo do amor que desejasse que essa pessoa viesse. E se você talvez nesse dia você se sinta dessa forma, eu quero dizer para você que as pessoas que estavam ao seu redor, seu pai, sua mãe, podem não ter desejado você, mas você não nasceu por acaso, você não nasceu porque não tinha outro jeito, você nasceu porque Deus projetou que você nascesse, porque Deus te amou, porque Deus quis que você nascesse, foi Ele quem permitiu você nascer, foi Ele quem teve prazer na sua vida, desde o momento em que você deu o seu primeiro suspiro fora do ventre da sua mãe. Isso por quê? Porque Deus te ama, porque Deus nos ama. E a melhor forma de nós vivermos é nós vivermos nos alimentando desse amor que vem de Deus. Nós precisamos, por mais que o nosso coração tenha sido ferido, a nossa alma machucada, o nosso ser endurecido por essas histórias de amor, né? Por mais que o nosso coração tenha ficado como uma pedra, como diz o Senhor lá em Ezequiel 36, nós precisamos deixar Deus nos transformar, e nós precisamos aprender a amar, receber pela fé esse amor que vem de Deus. Às vezes a gente vai ver assim, eu me compadeço, né? Porque eu vejo que tem pessoas que não sabem receber um abraço, ela não sabe beijar, ela não sabe. Você vai abraçar uma pessoa, tem um apóstolo que é conhecido aí, todos os meus 12 conhecem ele. Quando a gente vai abraçar ele fica duro assim, ele não consegue se entregar aquele abraço. Mas por quê? Isso é fruto de traumas. Isso é fruto da pessoa ter ficado tão ferida, tão machucada, tão traumatizada, que é como se ela não cresce no amor. Mas eu quero dizer para você que quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a palavra de Deus, uma das coisas que mais alegrou meu coração foi saber que o verdadeiro amor existe. Esse amor existe. Jesus te ama e você deve abrir o seu coração, você deve se expor totalmente a esse amor, porque ele é um amor maravilhoso, ele é um amor que vai curar a sua vida, ele é um amor que vai mudar a sua história, ele é um amor que você vai transbordar nele, a ponto de ser uma pessoa marcada por um testemunho. Eu era uma pessoa que não me amava, era uma pessoa que não sabia amar, mas hoje eu sou um instrumento de amor nas mãos de Deus, para amar todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu faço disso uma palavra profética sobre a sua vida. Você recebe? Então diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Por mais que as evidências externas sejam contrárias, por mais que você tenha sido ferido desde a infância, por mais que o seu coração esteja endurecido,
Existe uma palavra de Deus, uma realidade espiritual que confronta isso, que é o fato do DNA do amor estar dentro de você. A semente do amor está dentro de você. Então o que a gente precisa tirar de sob essa semente? O entulho, as mágoas, as amarguras, as lembranças do passado. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não fique se alimentando do passado, do que aconteceu no passado. O passado passou. A Bíblia diz, eis que as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Quando alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você é uma nova pessoa. Os sofrimentos passados, o amor que você não recebeu, as coisas que fizeram contra você, tudo que te atingiu, endureceu o seu coração, peça perdão por isso, perdoe isso e apague, vire a página, decida começar uma vida nova com Jesus. Porque o mais maravilhoso da presença de Deus na nossa vida é que todos os dias a gente pode começar algo novo. Se eu não soube viver com sabedoria ontem, se eu não fui uma pessoa sábia e eu não fiz coisas boas ontem eu briguei com todo mundo, ontem eu perdi a cabeça, ontem eu perdi a paciência lá e eu esparramei a festa de família que estava lá em casa, hoje começou para você uma nova oportunidade, porque esse amor gera um versículo que é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Os seus pecados do dia de ontem já estão esquecidos por Deus no dia de hoje. Quando se acordou hoje, quando o sol se levantou, havia um manto de graça, havia um céu de perdão estendido sobre a sua vida para você tomar posse dele pela fé e dizer: obrigado, Jesus, porque ontem eu falhei, ontem eu pequei, ontem eu errei, ontem eu feri um monte de gente, mas hoje eu me arrependo e eu decido ser melhor, eu decido receber no meu espírito o seu amor, que vai me ajudar a consertar tudo que eu fiz de errado ontem. Você recebe isso? Então dê um aplauso a ele, porque isso é maravilhoso demais. Então não fique nessa amargura, saiba que está em você a capacidade de amar. O que você precisa é se exercitar na expressão desse amor, amém? Até porque amar, expressar o amor é uma decisão. Quando eu decido amar o meu cônjuge, quando eu decido amar o meu filho, quando eu decido amar o meu líder, quando eu decido amar os perdidos, Deus faz com que esse dom que já está em mim flua. Deus faz com que essa semente que está em mim seja regada e floresça. E eu tenha uma capacidade sobrenatural de amar quem não me ama, de amar até quem está me maltratando. Amém? E isso é um dom de Deus. É uma capacitação que eu possa pedir a Deus. É muito importante que você entenda isso. Que vão haver situações onde você vai ter dificuldade de amar uma pessoa. Porque as pessoas te odeiam só pelo simples fato de você ser de Jesus. Não precisa muita coisa, você não precisa nem falar nada para alguém te odiar. Jesus falou isso. Jesus foi alguém que era totalmente santo, totalmente puro e bom, só fez o bem para todos sempre. E ele diz: o mundo não me amou, antes me odeia. O mundo odeia Jesus. Olha que coisa tremenda. Por que a gente fala de Jesus para as pessoas e as pessoas aceitam Jesus? Porque esses a quem você está sendo dirigido para falar de Jesus, e elas choram, e elas recebem Jesus e depois elas até agradecem a você por ter falado de Jesus para elas, esses são os filhos de Deus. Mas lá no mundo tem aqueles que são os perversos, os ímpios e maus, e esses aí odeiam Jesus. E esses aí não odeiam só Jesus, eles odeiam você, porque Jesus está dentro de você. Então, quando você vê uma pessoa lá no trabalho te perseguindo sem motivo, sem razão, é o diabo dentro dessa pessoa odiando a Cristo que está dentro de você. É o ódio na vida dessa pessoa odiando o amor que vive, que mora e que incomoda dentro de você. Não tem razão, não tem uma explicação racional, é uma questão espiritual. Amém? E Deus vai te capacitar também a saber separar essas coisas, entender que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade que estão aí no mundo, que estão aí usando as pessoas que estão ao nosso redor, e nós vamos saber separar o espírito maligno das pessoas, nós vamos repreender o espírito maligno, nós vamos orar contra os espíritos malignos, mas nós vamos dar amor às pessoas. A palavra de Deus diz
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Se tem uma pessoa te hostilizando lá no ambiente de trabalho, na faculdade, onde for, na sua casa, não entre no jogo do inimigo contendendo com essa pessoa. Ore por essa pessoa e expresse amor para essa pessoa. Apóstolo, mas ela está me agredindo. Apóstolo, mas ela está me xingando. Apóstolo, ela falou coisas horríveis para mim. O senhor nem sabe o que ela falou para mim. Eu sei. Mas eu quero dizer para você que você vai ser munido de uma capacitação em amor que é sobrenatural. Você vai orar a Deus e vai falar assim: Senhor, me ajuda a abençoar essa pessoa, me ajuda a não ter mágoa dessa pessoa, me ajuda a perdoá-la e me ajuda a confrontar a maldade dela com atitudes de amor. Porque Jesus manda a gente dar a outra face, que foi a palavra que a apóstola Cláudia pregou aqui no domingo passado, porque ele quer dizer assim: quando alguém te bate e você tem com a pessoa uma atitude de humildade, uma atitude de revidar em amor, o amor que a pessoa recebe a confronta. Diz: puxa, eu estou agredindo e a pessoa está sendo gentil comigo. Eu estou agredindo e a pessoa está me elogiando. Então isso começa a fazer aquela pessoa pensar. E às vezes essa pode ser a oportunidade para que aquela pessoa reconheça Deus na sua vida, porque Deus é amor. E se você souber expressar atitudes de amor, deixa de ser a sua pessoa tratando com a outra pessoa e passa a ser a pessoa de Cristo, confrontando a maldade daquela pessoa, o que vai culminar em arrependimento. Às vezes, atitudes de uma esposa crente de verdade, de amor, de paciência, de submissão, de agradar um marido que é mau, quebrando o coração dele e falar assim: eu preciso ir na igreja com a minha mulher. Vai acontecer isso com você, mulher. Seu marido está durão lá em casa? Pois eu quero dizer que as suas boas atitudes, o seu testemunho de amor, vai mostrar para ele que o Deus que vive em você é o Deus vivo e verdadeiro. E ele vai se arrepender e ele vai ser transformado. Amém? Quando eu decido amar, Deus me capacita no sobrenatural. Amém? O mundo, o pecado e o próprio maligno trabalham para que o amor de Deus se esfrie em nós. Então preste atenção. O amor é um dom, ele está em mim e eu preciso trabalhar a minha vida para que o amor seja expresso. Atitudes de amor. Atitudes simples, pequenas. É muito lindo um filme que chama O Todo-Poderoso, que é uma história de um homem que nos dias de hoje é visitado por Deus e se repete a história de Noé. Quem já assistiu esse filme? Todo-Poderoso 2. E uma hora quando ele tem o primeiro contato com Deus, que Deus manda um monte de carretas de madeira para frente da casa dele lá, ele é um senador nos Estados Unidos, ele é um deputado, e chega aquele monte de madeira, Deus aparece para ele, começa a falar com ele, ele fala: mas agora eu não posso, eu não tenho tempo para fazer esse negócio de arca, que história é essa? O senhor disse que quer mudar o mundo, o que eu tenho que fazer para isso aí? E aí Deus responde para ele assim: todo aquele que quiser mudar o mundo, tem que ter uma pequena atitude de amor, uma de cada vez. E aí Deus vê que a vasilha de água do cachorrinho está vazia, ele enche a vasilha de água. Ele vê que as plantas lá do jardim estão murchas, ele faz regar as plantas lá e as plantinhas lá rapidamente florescem. Então é isso. O amor, ele está dentro de nós, a essência do amor está em nós. Mas não vai adiantar de nada se ele ficar em nós e a gente ficar se alimentando desse amor de uma forma egocêntrica, de uma forma egoísta. Um amor de nós para nós mesmos. Não, o amor precisa ser expresso, o amor precisa ser fluído. Através de todas as atitudes possíveis, pequenas e grandes. A maior de todas foi o que Jesus fez na cruz. Mas agora, por causa desse sacrifício da cruz, aonde Ele nos amou primeiro, nós somos também capacitados a amar. E é a semente do amor em você que vai te santificar, que vai te aperfeiçoar e que vai te dar vitória sobre toda maldade, sobre todo ódio, sobre toda injustiça, sobre toda impiedade em nome de Jesus. Se lá na tua casa está havendo uma contenda, uma guerra, uma situação terrível contra você, eu quero te dizer que Deus vai te capacitar em amor e Deus vai te fazer no seio daquela família um instrumento de salvação, um instrumento de intercessão, um instrumento de conciliação, onde todos da sua casa vão conhecer o amor que existe em você e vão se render diante desse amor que é o amor de Deus. Quantos recebem isso? Dê um aplauso a Jesus.
O amor é assim o vínculo de todas as relações perfeitas. Amém? Todas as relações têm que ser fundamentadas em amor. E isso dentro de algumas direções específicas. A primeira de todas é lógico, o amor a Deus. Eu preciso entrar numa relação de amor a Deus. A minha relação com Deus não pode ser uma relação fria, evangelicamente correta. Eu não posso ser uma pessoa religiosa, eu não posso viver pela letra. Eu tenho que viver uma relação de amor com Deus no Espírito. Pede para Deus isso. Senhor, me dá a capacidade de te amar, de me sentir um filho amado pelo Senhor. Me dá a capacidade de expressar para o Senhor também o meu amor. E isso vai mudar a sua relação com Deus. Isso vai aperfeiçoar a sua relação com Deus. Amém? O amor a mim mesmo. Tem gente que não se ama. Tem gente que não se cuida. Tem umas esposas aí que eu fico com pena do marido. Eu falo assim, ela não ama nem ela, nem o marido. Verdade. Ela não se cuida, fica toda desleixada, uma roupa feia, um cabelo parecendo uma vassoura. Aquele vestido, né? Que é a mesma coisa de cima e embaixo. Misericórdia. Não, queridos. Jesus te amou, Jesus pagou um preço tão alto pela sua vida. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Então, mas eu sou espiritual. Tudo bem, eu sou espiritual, mas a gente vive numa dimensão tripla, né? Espírito, alma e corpo. Então, não vamos entrar tanto no campo do Espírito, nós vamos esquecer que nós estamos na terra. Não, quando seu marido casou com você, você era tão bonitinha. Você fez de tudo para conquistar ele. Né? Você fez de tudo para conquistar esse homem. Agora, só porque você pegou o gatão, você relaxou? Não. Isso demonstra, sabe o quê? Uma falta de amor próprio. É o contrário também. Que nem uns que eu falo aí, que chega aí com uma barriga, que eu falo assim, quando é que vai nascer essa criança? É verdade. Tem uns que você já viu? Parece que está de 7 meses. O duro é que a criança não nasce nunca. Faz anos que está assim. O cara não faz a barba. Quando faz a barba, fica 3 dias para fazer de novo. Fica parecendo uma serra. Vai dar um beijo na esposa, arranha a moça. Verdade. Banho é uma vez a cada 3 dias. Né? Querido, você não sabe o que a gente administra em gabinete pastoral. Já vi mulheres vir chorando no gabinete pastoral e dizer assim, meu casamento está acabando porque meu marido não toma banho. É verdade. Vocês estão brincando, vocês estão dando risada, mas eu estou falando de coisa séria. Pequenas atitudes de amor para com Deus, para com a nossa própria vida, o nosso corpo, a nossa pessoa e o nosso semelhante. Se a pessoa não se amar, ela não vai dar a mínima para ter qualquer expressão de amor com o outro. Se ela não se importa como ela não vai se importar com o que o outro está achando dela. Ela pode ficar feia, às vezes fica feia até para agredir, às vezes fica feio até para agredir. Porque eu não estou falando que é só a mulher, né? Eu estou falando marido e mulher. Às vezes os cônjuges perdem aquela atmosfera romântica de querer conquistar o outro, de querer agradar o outro. E foi dito aqui hoje no púlpito já. Se eu amo uma pessoa, eu vou me preocupar em não fazer o que ela não gosta, mas eu também vou me preocupar em fazer o que ela gosta. Eu detesto perfume, mas a apóstola Cláudia gosta de perfume. Então, de vez em quando, eu passo perfume. Fico até com dor de cabeça. Mas eu passo perfume para agradar ela. Não é? Então, a gente precisa entender que o amor, ele se traduz em ações práticas. E eu primeiro preciso demonstrar esse amor para com Deus. Eu preciso demonstrar esse amor para comigo mesmo. Eu preciso me amar. Você tem que chegar no espelho, se olhar e falar assim, como eu me amo. Como eu me amo. Como eu me quero. Aí você não vai falar, eu me prostro diante de mim mesmo, porque aí a música já entrou em heresia. Né? Mas você tem que se amar. Por quê? Porque Jesus te ama. E se Jesus te ama, Ele sabe o que está fazendo. Ele te ama porque você é uma coisa boa. Ele te ama porque você tem valor. A palavra de Deus diz que quando Ele
criou todas as coisas, ele olhava e falava assim, isso que eu fiz é uma coisa boa. Criou o céu, isso é uma coisa boa. Criou a lua, isso é uma coisa boa. Criou os animais, isso é uma coisa boa. Mas quando ele criou você, ele falou assim, isso que eu criei agora é muito bom. Deus tem prazer na vida do homem. Vamos dar um aplauso a ele? Então, se Jesus te ama, quem é você para não se amar? Se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Tem gente que não se perdoa, mas eu errei, eu fiz tudo errado, eu pus tudo a perder, minha família acabou por causa dos meus erros. Tá bom, mas isso aí já foi perdoado por Jesus, já passou e agora você tem que começar de novo. Você já imaginou se eu fosse ser um homem que fosse ficar chorando sobre o leite derramado? Eu não ia ser na sua vida o que eu sou. Um intercessor, um sacerdote, uma bênção, alguém para te iluminar num caminho de vida. Deus me ensinou que eu estava vivendo longe dele sem sabedoria. E Deus me ensinou a viver perto dele com sabedoria. Nisso ele forjou na minha vida uma experiência que eu posso transmitir para você. No poder do Espírito Santo. E se você for sábio para abrir seu coração, receber esse ensino, que não vem de mim, mas vem de Deus, a sua vida vai ser revestida de sabedoria, sua vida vai ser fundamentada em amor e você vai ser feliz. Amém? O que a gente precisa fazer é isso, é aprender com os atos de Deus. Aprender com a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa, queridos. Amém? E se eu aprender com a pessoa de Jesus, a minha vida com certeza será melhor. Eu preciso amar Deus, eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso amar meu semelhante. Se eu não amar a mim mesmo, como eu vou poder amar os outros? Se eu não amar a minha família, como eu vou poder amar as pessoas de fora? Se eu não amar o meu líder, como eu vou poder amar os meus discípulos? Então, o amor também traz uma relação de coerência. O amor precisa ser coerente. Tem gente que reclama, aqui dentro de casa com a gente é um cão, apóstolo. Mas lá fora é uma simpatia com todo mundo. É uma seda, se desdobra, né? Para agradar todo mundo. Tem mulheres que falam isso do marido. Tem maridos que falam isso da esposa. Tem filhos que falam isso dos pais. Então a gente não pode ser uma pessoa aqui, outra lá. Nós temos que ser as mesmas pessoas em todos os lugares, com uma característica marcante, que é a que define a presença de Deus em mim, que é o amor. Amém? Não adianta eu ter eloquência, eu ter dons, eu ter carismas, eu ser inteligente, eu falar bem, e faltar na minha vida o principal, que é o amor. Se isso acontecer, queridos, nós vamos ser reprovados por Deus, porque 1 Coríntios 13 fala que não vai adiantar eu falar a língua dos homens, eu dar minha vida inteira por Jesus, eu me entregar até para ter o meu corpo queimado numa fogueira por causa de Jesus. Se eu não tiver amor, a palavra diz que nada disso valerá. Então eu preciso entender que esse dom do amor que está em mim, eu preciso desenvolvê-lo. Eu preciso fazer ele fluir, através do quê? De pequenas atitudes, uma de cada vez. Amém? Cada pessoa que chegar perto de você, cada situação que acontecer na sua vida, vai ser uma oportunidade que Deus estará te dando para você expressar o amor. E quando você expressar o amor, você não só vai agradar a Deus, como isso vai trazer recompensa para o seu espírito, isso vai trazer alegria para a tua alma. Amém? Porque amar é uma coisa boa. Não há outro fundamento sólido para se construir um casamento, senão o amor. Um casamento não pode ser feito por interesse, por status, por fama, porque os casamentos que não são fundamentados em amor, eles não duram. Não há outro fundamento sólido para se construir um ministério. Por exemplo, não adianta você ter uma célula para querer mostrar que você é capaz. Não adianta você querer dizer que você tem 12, mas viver uma relação fria, técnica, com seus discípulos. Você precisa amar os seus discípulos, porque senão eles não vão ser supridos nas necessidades deles. O amor é uma necessidade do ser humano. E se a nossa relação com os nossos discípulos ficar técnica, na primeira crise que existir, eles vão embora. Não há fundamento para se edificar uma igreja aprovada por Deus que não seja o amor. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 5 diz que nenhum sacerdote toma para si esse chamado de estar num altar ministrando. Isso é uma coisa que é dom de Deus, isso é uma coisa escolhida por Deus. Se hoje eu sou pastor, se hoje eu sou apóstolo, é porque Deus me escolheu para isso e Deus me capacitou para isso. Mas se uma pessoa diz, vamos montar um ministério. Eu tinha um primo lá em Araçatuba que vivia fazendo esse convite para mim. Vamos pegar aquela boate que eu tenho aí,
Era uma boate lá. Você já sabe o que tem na boate, né? Tudo de bom que o inimigo gosta, né? E aí ele falava, vamos pegar minha boate lá e vamos transformar numa igreja. Você vai ser o pastor da igreja, eu vou ser o tesoureiro. Essa era a mente dele como um ímpio, né? Mas coitado, por que ele falava isso? Porque ele não tinha a mente de Cristo. Ele não tinha entendimento que o único fundamento para você gerar um ministério, para você atrair pessoas a você, é o amor de Jesus. Então eu vivo aqui nesse altar, eu vivo dedicado a essa obra por amor. E o resto, tudo que acontece, honra, reconhecimento, unção, autoridade, recompensa financeira, é tudo consequência do amor. Porque o amor, queridos, nos aperfeiçoa. O amor é o vínculo da perfeição e é ele quem aperfeiçoa os pecadores. O amor nos santifica. Amém? Olha isso. Alguns exemplos. Uma pessoa pode ser como Jacó. O que você aprende lá em Peniel que Jacó era? Um mau caráter. Ladrãozinho. Fazia ladrãozinho gospel. Fazia oração até para Deus ajudar ele a roubar. O pai, o tio, né? Mas o que aconteceu? Deus sabia que no coração de Jacó tinha amor. E porque Deus encontrou amor no coração de Jacó, pôde transformá-lo em Israel. Me diga, como é que uma pessoa que não ama fica esperando por uma esposa 14 anos? Trabalha por uma mulher 14 anos. Então, Deus conseguiu olhar para Jacó e falar assim, esse cara aí está cheio de maus hábitos. Ele está cheio de coisa ruim no caráter dele. Mas eu consigo ver que ele é alguém que ama. E ele não só ama Raquel, como ele me ama. Porque Jacó se agarrou em Deus e não deixou Deus sair de perto dele, não. Uma das coisas que entristece a Deus, querido, que nunca haja isso na sua vida, é indiferença para com Deus. Deus gosta daquela fé que paga preço. Deus gosta daquela fé que se sacrifica para estar com Deus. Deus gosta daquela fé que o cara vem lá de Arujá, que o cara vem lá de Itaquá, que o cara vem lá de Parelheiros, que o cara vem lá do fim do mundo, lá dos confins da terra, para adorar a Deus. Isso não quer dizer que o cara que vem aqui do Ipiranga, Deus não se agrade. Porque para esse vai vir outro tipo de prova, para ele provar que ama Deus, que ama a presença de Deus. Amém? Mas Deus se agrada de ver esse esforço nosso para buscar a face dele. E porque hoje você fez esse esforço, você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Você vai sair batizado no amor de Deus. Você vai sair tocado pelo Espírito de Deus, acrescentado de algo que você não tinha. Talvez Deus faça no seu espírito uma cura. Com certeza Ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma cura. Ele vai curar áreas onde você estava bloqueado, travado. Não é como eu falei, pessoas que estão precisando de cura, não conseguem dar um abraço, não sabem dar um beijo, não sabem fazer uma expressão de amor. O amor, queridos, ele precisa ser pensado, sentido, dito e expresso através de atitudes de toque. De toque. A relação de Deus com o homem é uma relação de toque. Tudo Ele fez pelo sopro da sua palavra, mas o homem Ele formou com as próprias mãos. Então o homem, desde a criação, ele precisa ser tocado. Ele precisa sentir o amor do pai. Ele precisa sentir o amor do irmão. Ele precisa sentir o amor da esposa. O amor do marido. Fale para sua esposa todos os dias que você a ama. E se exercite em falar isso para ela quando ela acorda. Porque quando alguém consegue dizer para a esposa que a ama quando ela acorda, quando ela acabou de acordar, que ela está com aquele cabelo todo assim, com aquele bafo de onça, você vai conseguir amar ela em qualquer outro momento da vida. É verdade. Então se exercite nisso. Mas apóstolo, minha esposa já sabe que eu a amo. Tudo bem, mas ela quer ouvir. Então diga, todo dia, toda hora, nem que for para passar da medida. A ponto dela falar, bem, para com isso, bem, eu estou cansado de ouvir isso. Está cansada nada, ela está gostando. Ela está fazendo charme. Amém? Então vamos para frente. Diga assim, Senhor, libera toda a área da minha vida, da minha alma, do meu ser, aonde o amor esteja bloqueado no seu fluir, na sua expressão prática, em nome de Jesus. Eu recebo essa libertação, eu recebo essa cura na minha vida, para que eu possa expressar o amor de Deus, que é abundante dentro de mim,
Em nome de Jesus. Esse amor de Deus está em você. Dê um aplauso ao Senhor. Alguém pode pecar como Davi, mas se Deus achar amor no coração dele, poderá conceder a ele arrependimento. Davi era um homem que amava Deus. Davi era um homem apaixonado por Deus. Dançava para Deus, ficava pelado para dançar para Deus. Ficar pelado é modo de falar, né? Tirou toda aquela roupa de rei, que eu acho que atrapalhava os movimentos dele. Ficou só com a camisetinha e um calçãozinho assim. Ficou lá no meio do povo, dançando para Deus, adorando a Deus, né? E a Mical, a mulher dele, criticou ele por isso. Mas Davi tinha alma livre, ele não estava nem aí. O amor de Deus na vida dele era maior que qualquer preocupação com reputação, com o que as pessoas pensavam dele. E você tem que ser assim. Amém? Você tem que ser essa pessoa que ama a Deus de verdade. Davi amava tanto a Deus que ele queria fazer uma casa para Deus. E Deus precisou chegar para ele e falar assim: Davi, eu não habito em casa nenhuma, filho. Você vai fazer casa para o meu povo se reunir, mas eu habito em templos que não são feitos pelas mãos de homens. Ele estava falando daquilo que haveria de vir nos nossos dias, onde a verdadeira casa de Deus, a casa favorita de Deus é você e eu. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então Deus tem prazer de estar conosco. E Davi era esse homem apaixonado por Deus. E o que aconteceu? Os pecados de Davi não puderam anular o amor que Deus tinha por ele e o amor que ele tinha por Deus, a ponto de que Deus, no seu amor, envia um profeta para confrontá-lo e libertá-lo da rota de colisão com a morte por causa do pecado. Davi estava mentindo, Davi tinha adulterado, Davi tinha cometido um homicídio, mas mesmo assim, Deus sabia que existia amor no coração dele, e Deus vai e leva arrependimento ao coração de Davi. Deus dá a oportunidade de Davi se consertar diante de Deus. Amém? Deus, conhecendo todas as falhas de Abraão, diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Preste atenção nas falhas de Abraão, para você ver que as suas falhas não são tão graves assim. E você não se conformar com elas, mas você saber que o amor de Deus na sua vida vai te aperfeiçoar e vai te libertar de todas elas. Abraão, um homem que tinha medo, mentia, por medo de ser ultrajado no Egito, entregou a mulher dele para dormir com o faraó, falou que ela era irmã dele, falou assim: se eu entrar aqui e as pessoas descobrirem que essa mulher tão bonita que era Sara, porque diz que a palavra fala que Sara era uma mulher formosa, se eu entrar aqui no Egito e as pessoas descobrirem que Sara é minha esposa, eles vão me matar para ficar com ela. Então é melhor eu falar que ela é minha irmã, porque aí pelo menos eu continuo vivo. E o faraó acreditou nessa história, adorou a Sara e levou ela para casa dela. Levou ela para a casa dele. E aí, graças a Deus, que Deus interveio, deu sonhos a faraó, dizendo: não, peraí, essa mulher aí é casada, né? E livrou o Egito de entrar em maldição. Mas Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Como de alguém com falhas de caráter, alguém que mentia, alguém que não tinha amor pela esposa, a ponto de expor ela àquela situação tão terrível. Como alguém poderia requerer perfeição de uma pessoa assim? Deus estava dizendo para Abraão naquele momento: anda na minha presença e ame. Anda na minha presença e reparta com as pessoas ao seu redor tudo o que eu vou dar a você. E o que aconteceu? Abraão entendeu isso. Abraão entendeu quanto o amor na vida dele, o amor de Deus na vida dele, seria uma fonte de vida, uma fonte desse mesmo bem para as outras pessoas, e ele começou a amar. Ele começou a manifestar diante das pessoas, não um coração de chefe, um coração de patrão, mas um coração de pai. Todo líder que quiser ser bem-sucedido na visão em células, no modelo dos 12, precisa ter um coração de pai, um coração que ama. Por isso é muito importante a gente ir resolver todas as pendências com a memória do nosso pai, com a figura do nosso pai, com a pessoa do nosso pai. Deus, quando Ele me chamou para essa visão, a primeira cura que Ele fez na minha alma foi em relação à memória do meu pai. Porque meu pai tinha morrido quando eu tinha 2 anos de idade, e eu rejeitava meu pai, porque eu achava que ele tinha me abandonado. Puxa, me dava carinho, me fazia mamadeira, me punha para dormir, me contava historinha e de repente desaparece. Que coisa é essa? E a tradução disso na minha alma, porque a alma humana é um universo, a alma humana é um negócio muito louco,
Foi embora, me largou, me rejeitou. Qual que era o fruto disso? Tudo que eu ouvia dele, através das pessoas que contavam, eu só retinha o que era mal, eu só conseguia captar e receber o que era mal. O que era bom eu não escutava. Então eu comecei a desenvolver no meu coração, por causa desse sentimento de rejeição que entrou em mim, consequência do pecado, consequência de eu viver longe de Deus, um sentimento de desafeto pelo meu pai, a ponto de dizer, que bom que ele morreu cedo, porque se ele fosse vivo hoje, nós íamos sair no braço. Verdade. Cheguei a dizer isso. E no dia em que eu fui, no primeiro momento de ministração da visão, onde o pastor César Castelhano chamou os pastores lá na frente, ele ministrou uma cura lá, onde a memória do meu pai precisou ser transicionada para mim. Deus precisou me mostrar que eu precisava amar meu pai, que eu precisava honrar o meu pai, porque eu só conseguiria ter a bênção de ter uma boa relação com o filho meu, que haveria de vir, porque eu ainda era uma pessoa recém-casada, era uma pessoa que ainda tinha que construir uma família. Eu só poderia amar os meus filhos e as minhas filhas que viriam se eu tivesse essa relação com meu pai bem resolvida. Porque eu vou dizer para você que só é bom pai aquele que foi bom filho. Só é bom líder aquele que foi bom discípulo. Só é boa sogra aquela que foi boa nora. Então a gente precisa, por esse prisma do amor, aí rever as nossas relações. E prestar atenção se a gente está sendo capaz de amar as pessoas. Porque o amor, ele pode ser dito que está guardado no coração. Não, eu amo minha sogra. Não, eu amo meu pai. Mas não tem a expressão. Não transmite, não expressa. Através de um presente, através de um elogio, através de verbalizar. Meu sogro, eu te amo. Meu pai, eu te amo. Tem gente que não consegue dizer isso, está com a língua presa, mas eu quero te dizer, hoje a sua língua vai ser liberta pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Alguém pode pelo menos dizer amém? Amém. Glória a Deus. E essas relações mal resolvidas, elas são portas de legalidade fechadas para as bênçãos na nossa vida. É mais ou menos a palavra que o pastor Fernando estava passando aqui. Você ficou com mágoa lá, tua oferta não é aceita aqui no altar. Você ficou lá devendo honra lá para o teu pai, para a tua mãe, para a tua sogra, porque tem gente que pensa assim, não, tem que amar e honrar meu pai e a minha mãe. É o mandamento, honra o teu pai e tua mãe, porque você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, você vai viver muito. Então eu honro meu pai e minha mãe. Tecnicamente, não, o amor, ele considera sogra e sogro, pai e mãe. Então eu sei que tem uns discípulos aí maltratando a sogra, mas eu já falei que Jesus já quebrou essa maldição. Ele curou a sogra de Pedro. Então Jesus ama a sogra. Jesus ama a sua sogra. E se a essência de Jesus, que é o amor, está em você, ame sua sogra também. Diga para ela, ô sogrinha, eu te amo. Amém? Mesmo que ela tenha defeitos, querido, porque nós todos temos defeitos. Ok? Vamos para frente. Presta atenção que o amor é uma decisão. Olha o que está escrito aqui, no texto de Isaías 63. Diz que pelo seu amor, o amor de Deus, e pela compaixão, ele considerou Israel, o povo de Israel, o seu povo e os seus filhos. O que faz isso é a compaixão. Quando há amor no nosso coração, nós tomamos a causa dos outros. Nós adotamos aqueles que não saíram das nossas entranhas. E nós os transformamos em filhos, porque nós decidimos amá-los. É essa, pai, querido, a relação com discípulos. Amém? O que é ser pai de multidões? É amar pessoas que você nunca viu, que você nunca conheceu. Elas chegam estranhas lá na sua casa, cheias de rebeldia no coração, com ódio do mundo, com um histórico de maldições terríveis, com um monte de malignidade na mente, no coração, mas vão ser confrontadas pelo amor de Deus que está em você. E aí, se você tiver esse tipo de amor aqui, que ama, que compreende, que se compadece, que perdoa, que suporta as afrontas, essa pessoa vai ser transformada. Não desista do seu discípulo na primeira ofensa que ele te fizer, não.
Primeiro telefonema seu que ele não responder, primeiro retorno que ele não te der, não desista dele não, porque Jesus ficou sem receber muito retorno seu durante muito tempo e ele não desistiu de você, tanto é que você está aqui hoje. Amém? Então, entenda isso, o amor de Deus nos adota, o amor de Deus é uma decisão dele, do coração dele, de nos salvar. Olha o que está escrito aqui, ele decidiu salvá-los, ele decidiu salvar o povo de Israel. O verdadeiro amor é a decisão absoluta de salvar os que estão perdidos. A nossa visão, a visão em células no modelo dos 12, é uma visão de amor, aonde nós tomamos a decisão de melhorar esse mundo, através do amor de Jesus que está em nós. A única forma da gente mudar o mundo é a gente mudar as pessoas. E qual é a ferramenta principal? Qual é a chave mestra dessa transformação? É o amor de Deus que está em mim, que está em você. Então, o que nós temos que fazer? Expressar isso, amém? Ser com as pessoas. Olha o que diz o versículo 9. E o anjo da sua presença o salvou. Não podia estar escrito o anjo do Senhor o salvou? Poderia, mas está escrito o anjo da sua presença o salvou. Alguém que ama se faz presente. Nós precisamos ser presentes na vida das pessoas, não pessoas indiferentes. O que é ser presente na vida de uma pessoa? O que é ser presente na vida dos perdidos que estão na cidade de São Paulo? Será que é sair por aí, entrando nas favelas, chamando as pessoas para ir para a igreja, entrar debaixo das pontes para trazer as pessoas para a igreja? Não, é orar pela vida dessas pessoas, é se fazer presente na necessidade delas. Sabe por quê? Se nós simplesmente considerarmos que tem muita gente sofrendo, precisando de oração, precisando de uma intercessão para ser salva, o simples fato da gente orar vai fazer com que essas pessoas venham até nós. Amém? Deus vai trazer essas pessoas até nós. Eu ensinei isso aqui há 3 cultos atrás. Eu disse assim, quando você ora por vidas, Deus traz essas pessoas, essas vidas quebrantadas até você. Elas vão cruzar o seu caminho, porque essas são as pessoas escolhidas por Deus. O versículo 9 também diz assim, ele os remiu, os tomou e os conduziu. O verdadeiro amor adota, o verdadeiro amor traz a consciência do perdão, e o verdadeiro amor acompanha dia após dia. Fazer discípulos é ganhar alguém e depois acompanhar a vida dessa pessoa até a eternidade. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou repeti-la rapidamente. De um dia que eu chorei, vendo a expressão da visão de amor, de relação entre um líder e um discípulo do começo a fim. O apóstolo Marcel, lá de Manaus, veio para São Paulo trazer um discípulo dele que há muito tempo estava lutando com câncer. E esse câncer foi agravando. Esse homem era um homem muito importante lá em Manaus. E o apóstolo Marcel um dia veio com ele para que ele fizesse uma cirurgia. Veio no dia anterior, internou ele no hospital, veio acompanhando o seu discípulo. E no outro dia, 6h30 da manhã, o rapaz já estava na mesa de operação. O senhor, não era um rapaz, era um senhor. E ele estava na mesa de operação, e deu uma complicação lá na hora da operação e o senhor faleceu. O discípulo do apóstolo Marcel faleceu na mesa de operação. E aí o apóstolo Marcel me ligou e falou, meu discípulo faleceu. Eu falei, o que a gente pode te ajudar? Não, eu estou aqui, eu estou vendo tudo, eu estou comunicando a família, eu estou preparando tudo. E ele ficou no hospital das 7 da manhã até as 11 da noite, preparando tudo, fazendo todos aqueles trâmites de desembaraçar corpo, de avisar a família, de preparar caixão, de pedir translado para Manaus, porque o homem era de Manaus, tinha que voltar para lá. E quando eu cheguei lá no hospital, 10 horas da noite, que foi a hora que eu consegui ir lá, para poder me aproximar dessa situação, porque eu estava com outras agendas e outras situações acontecendo comigo, ele me liberou, ele falou que ele não precisava de ajuda, que ele estava dando conta de tudo. Ele estava lá, com o homem no caixão. Ele tinha tirado a gravata dele, porque o rapaz não veio com uma roupa assim, que poderia ser uma roupa de enterro. Então ele pegou o paletó dele, ele pegou a gravata dele, vestiu o discípulo dele, ele arrumou ele no caixão. Eu cheguei lá, ele estava arrumando, como se estivesse arrumando um filho para ir para a escola. E ele estava consolando a família, ele estava orando junto com os familiares do morto. E ele depois conduziu esse discípulo para o caminhão, o carro lá que ia levar para o aeroporto, e ele foi acompanhando esse discípulo até o aeroporto, e depois entrou no avião e foi para Manaus, e depois acompanhou o enterro, que foi um cortejo tremendo na cidade, porque o homem era um homem importante,
diretor da Sulframa, uma pessoa tradicional na cidade, muito reconhecida, e houve lá um cortejo de milhares de pessoas naquele féretro. E eu falei, na hora de despedir do apóstolo Marcel, quando ele estava indo para o aeroporto com o seu discípulo morto, nós nos abraçamos, começamos a chorar, e eu disse para ele, que visão é essa? Que visão de amor é essa? Que a gente acompanha uma pessoa, da hora que ela nasce, até a hora que ela morre. Da hora que ela nasce, até a hora em que ela parte para a vida eterna. Porque ele viu aquele discípulo nascer, ele ganhou aquele discípulo para Jesus. Quando ele ganhou aquele discípulo para Jesus, ele ganhou um filho, que ele cuidou, que ele consolidou, que ele corrigiu, que ele exortou, que ele acompanhou na hora da alegria, porque com certeza houve muitas alegrias. Foram muitos anos de discipulado, de relacionamento entre o apóstolo Marcel e aquele discípulo, mas também ele esteve presente na hora da dor e da dificuldade. E ele foi até o fim, até colocar aquele discípulo no caixão, que era só a matéria ali, só a carne, né? Porque o espírito estava salvo, estava com Jesus e foi para o céu. Então quero dizer para você, querido, que Deus quer achar em você, não só a declaração de que existe na sua vida amor, mas Ele quer achar em você a expressão do amor. O amor prático, que começa nas pequenas atitudes. E não se sinta, nesse aspecto, cobrado por Deus. Isso é uma coisa que Deus quer achar em você para que você se pareça com Ele. Para Ele poder olhar para você como um pai que olha para o filho e fala, meu filho parece comigo. Mas se você se achar com alguma dificuldade de corresponder esse amor que Deus procura em você, saiba que o amor é um dom de Deus que você mesmo vai pedir para Ele a capacidade de manifestar. Peça para Deus agora um coração de amor. Peça para Deus agora a capacidade de manifestar o amor. Esqueça do horário, esqueça das pessoas que estão te esperando. Esqueça de qualquer preocupação e aproveite esse momento com Deus. Entre na presença de Deus que está aqui e declare para Jesus o seu amor. Deus vai dar uma experiência a muitas pessoas aqui. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te ministrar nessa hora. O Espírito Santo vai promover cura de alma. O Espírito Santo vai promover experiências inusitadas, novas na vida de todos. Porque Deus precisa que o amor seja desatado. Deus precisa que essa semente do amor que existe em você, que está em você, ela seja multiplicada, ela floresça, ela transborde. E Deus vai fazer isso agora, enquanto você buscar o Senhor nesse momento de oração. Pode soltar a música aí, a música número 6 do CD. A Bíblia diz que o amor é o melhor dom. Peça esse dom para Deus. Peça para Deus fazer abundante no seu espírito, no seu coração, a misericórdia, a compaixão, a capacidade de amar. Não fique preso no seu lugar, não. Você é livre. Se você quiser vir aqui para frente, pode vir. Fique em liberdade na presença desse Deus que te ama.